Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Energias do Universo, comigo, o Bruxinho Drico. E hoje a gente vai analisar, vai ver como andam as energias do feitiço que fizemos sobre o caso do doguinho Orelha, no qual o bichinho foi brutalmente assassinado por jovens psicopatas. Então hoje a gente vai ver como que andam as energias, no qual nós pedimos a justiça, a intervenção divina da deusa Hecate. E para isso a gente vai utilizar uma das ferramentas místicas mais poderosas que temos na atualidade. Bom pessoal, e para nós acompanharmos esse caso através das energias do universo, através da magia, hoje o oráculo que vamos utilizar é o Astrologice Tarot da minha amiga querida Fabi Fortunato, do canal Astrologice, tá? Um beijo bem grande para a Fabizinha. E é com ele que a gente vai acompanhar essas energias, como que vai ser essa situação do caso Orelha daqui para frente, tá? Então, vamos ver isso? Se liga na magia! Oráculo devidamente consagrado, então vamos fazer a nossa tiragem. E não por acaso, olha isso gente, olha a carta que aparece aqui. Arcano Maior de número 11. A Justiça. Isso é um grande sinal do universo sobre o caso Orelha. Olha isso. Gratidão ao universo. Então, vamos à nossa tiragem. Vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade, o universo tem para nos dizer sobre as energias desse feitiço e sobre a situação do caso Orelha. Teremos ou não teremos justiça na Terra? Provavelmente não teremos, né? Infelizmente, na minha opinião, a justiça terrena vai dar pizza, mas a justiça divina da deusa Hecate, ela é implacável. Vamos ver o que dizem as cartas. Uma energia universo, por favor. E a primeira energia que veio foi o Pajem de Copas, Pajem de Cálice aqui. Arcano Maior de número 12, o Dependurado. Rei de Pentáculos invertido. 5 de Pentáculos. Rei de Copas. 5 de Espadas. Fundo de deck, 9 de Espadas. E a primeira carta, pessoal, foi o Pajem de Cálice, né? Pajem de Copas aqui. E essa energia, ela traz a confirmação de que toda a nossa movimentação nas redes sociais, no universo, a magia que foi feita por mim, o feitiço foi bem recebido pela deusa, né? Ela se compadeceu, ela teve empatia com o serzinho indefeso, logo ela, que é considerada a deusa protetora dos pets. Hecate tem 2 cães, né? Uns dizem que é lobos, outros dizem que é cães. Então ela está aqui presente, nos dizendo que recebeu a nossa magia, o nosso feitiço, nosso pedido por justiça a ela, e ela nos atendeu. E a próxima energia, pessoal, veio o Arcano Maior de número 12, o Dependurado. É a própria espiritualidade falando diretamente conosco, tá? E aqui revela que a justiça de Hecate, ela é implacável, silenciosa e sutil. Então, aos nossos olhos humanos, aparentemente nada está acontecendo, nada está fluindo em relação a esses bandidos, esses psicopatas assassinos, de um cãozinho indefeso, um serzinho puro e inocente, que não era de ninguém, mas era de todos, porque era um cãozinho comunitário. E por mais que a gente não perceba, né, aos nossos olhos humanos, mas a justiça de Hecate já está sendo feita.
Se vocês repararem bem, quem me segue aqui nesses canais, né, nas minhas redes, principalmente no Instagram, eu estou postando aí vários retornos, ou seja, várias parcerias com as empresas e os familiares desses cretinos, desses bandidos, desses psicopatas assassinos, foram cancelados, muitas notas de repúdio, né? E tudo está acontecendo. Mas aos olhos humanos, a gente não percebe que isso está acontecendo. É muito sutil a justiça de Hecate. Então o dependurado veio para dizer o seguinte: olha, toda a maldade, toda a crueldade que vocês fizeram para o doguinho Orelha está sendo transformada. E todo aquele sacrifício que aquele cãozinho passou, que é a carta do sacrifício, né? Foi em prol de algo maior. Ou seja, não só foi um grito pelo Orelha sozinho, mas foi por toda uma comunidade de animais que são maltratados, que são brutalmente violentados, e ainda mais no caso deles, que foi com requinte de crueldade. Então, há de se ver por uma nova perspectiva, que é a energia do arcano maior de número 12, o dependurado. É a gente ver que, cara, parece que nada está acontecendo, mas tudo já está acontecendo, uma suspensão cósmica aqui. Então, toda crueldade, toda maldade que eles fizeram com esse doguinho foi o grito por justiça pelos mais necessitados, por todos aqueles que precisam de justiça, não somente os animais. Mas esse caso nos lembra que outros adolescentes com o mesmo requinte de crueldade atacaram, né, atearam fogo em uma pessoa, né, de vulnerabilidade social ali, né, em situação de rua. Então é um grito por justiça e Hecate está ouvindo cada grito, né, principalmente da ação popular que estamos fazendo, tá? Então tudo está sendo cobrado vírgula por vírgula. E no final desse vídeo eu vou deixar trechos da reportagem que tivemos aí na Record, de uma mãe que deveria ter dado educação. A mãe de um deles, de um desses psicopatas, na reportagem falou das situações, como está sendo a situação lá. Eles estão querendo fugir do país com esses bandidos. Mas vamos continuar subindo a hashtag Justiça por Orelha e vamos subir a hashtag Federalizem o caso Orelha. É necessário federalizar porque a justiça na terra é corrupta. A começar pela juíza, que era amiguinha íntima dos familiares desses psicopatas, a primeira juíza. A segunda juíza, que achou que não é necessário validar os pertences celular, notebooks desses psicopatas. As redes que esses moleques acessam. Tá? E você que é pai, mãe, comecem a supervisionar os filhos de vocês. Vejam aonde que eles estão na internet, o que eles estão fazendo, com quem eles estão conversando. Não é normal uma criança, um jovem, adolescente, 2, 3 horas da manhã na internet, fazendo o quê? Coisa boa que não é. Então assim, gente, aprendam a educar os filhos de vocês, para que amanhã depois não aconteça o que aconteceu com esses assassinos psicopatas de um serzinho tão puro, tão bondoso, de uma comunidade inteira. Rei de Pentáculos invertido. Essa carta representa a energia dos assassinos, do cãozinho Orelha. E aqui mostra a crueldade que eles tiveram com o doguinho, né, ao assassinar esse cachorro. Então assim, eles irão sofrer as consequências, e também aqueles que passaram pano. Essa energia também representa aquelas pessoas que de alguma maneira estão passando pano para esses assassinos por serem adolescentes, né? Mas com requinte de crueldade eles assassinaram um cachorro dócil,
um cachorro da comunidade. Ele não tinha casa, ele era de todos, não tinha um dono só, ele era de todos, ele era amado e querido por toda uma comunidade. E isso foi ceifado pelas mãos de jovens psicopatas, né? Porque quando essas pessoas vierem a se tornar adultos, serão adultos escrotos, nefastos, né? Então essa carta, o Rei de Pentáculos, ele representa essa energia desses assassinos com seu requinte de crueldade ali na hora da execução, né, de todas as formas possíveis e imagináveis de tortura, até que o cãozinho não resistiu e teve que ser, né, sacrificado. 5 de Pentáculos é a carta que revela que a justiça divina e implacável da deusa Hecate está agindo no astral, no espiritual. Por quê? É a carta da escassez. Se vocês estão acompanhando os stories aqui nas redes sociais, principalmente no Instagram, vocês estão vendo que eles estão perdendo muitas parcerias. Essas pessoas acham que elas se acham elite em Santa Catarina. Então eles se acham intocáveis, mas a justiça divina está acontecendo. E ela é implacável. Hecate está cobrando. Então essas pessoas elas estão começando a perder espaço, né? Tanto na mídia, várias parcerias repudiando a ação trágica desses assassinos psicopatas. Por mais que sejam jovens, mas a justiça divina está agindo, está trazendo a escassez material, está trazendo a escassez espiritual. Eles foram pegos e eles estão amargando no astral. E a melhor parte do bolo, a arrogância, a prepotência pela materialidade, por eles se acharem intocáveis, por se acharem elite de Santa Catarina, está caindo por terra. Aos pouquinhos, vocês estão percebendo, porque eu estou postando, né, como eu já havia dito nos stories. Então, e isso só confirma que a justiça divina da deusa Hecate está agindo, está sendo implacável. E a cereja do bolo, Rei de Cálice, né, Rei de Copas aqui, e 9 de Espadas. Mostra claramente que as consequências dos atos desses cretinos, né, esses psicopatas assassinos de um serzinho puro e indefeso, como era o cão-orelha, está vindo. São as consequências. Eles estão com o mental e o emocional extremamente abalados, sendo destruídos a cada momento, porque o peso da consciência vem, o peso da pressão popular em cima deles está vindo. Não à toa que eles estão querendo fugir para outros países, né? A família está querendo fugir com eles para outros países, porque a justiça divina da deusa é implacável. Eles estão sendo cobrados no espiritual. Isso é só o começo, porque a justiça da terra, nós bem sabemos que é falha, que a própria corrupção vem da própria polícia de Santa Catarina. Então, mais uma vez, o reforço que todo mundo está pedindo. Vamos federalizar o caso Orelha. Vamos federalizar, porque esses corruptos, desde a primeira juíza, que é a amiguinha dos familiares dos assassinos, esses psicopatas escrotos, a segunda juíza, que está colocando 1001 barreiras para as provas serem contundentes e serem mostradas, né? Te dizendo que não é necessário porque são menores. Os familiares que estão aí de uma maneira intencional, coagindo
o vigilante que foi demitido e os caras chegaram lá ameaçando com arma e tudo, que a gente percebe nos vídeos, que o trambolhão no bolso do cara. Então assim, tudo isso está sendo visto pela espiritualidade, tudo isso está sendo cobrado, né, pela justiça divina e implacável da deusa Hecate. E tá aqui, ó. A espiritualidade que está dizendo. Tá? Então, gente, não percam a fé. Continuemos nessa luta. Então, pessoal, vamos continuar subindo a hashtag Justiça por Orelha, porque tá muito interessante acompanhar esse caso. Ó, a espiritualidade aqui nos revelando que a justiça divina da deusa dos caminhos e das encruzilhadas, Hecate, está sendo implacável. Implacável. E para finalizar, o bônus. Pessoal, e para finalizar a leitura da nossa magia, nós temos aqui o fundo de deck, ó. O fundo de deck que é o 9 de espadas. A energia da justiça, né? Que é Júpiter em Libra. Júpiter, o planeta da expansão, da sorte, né? E em Libra, o signo da diplomacia, do equilíbrio, o signo da justiça, né? O signo que tem a balança da justiça como seu símbolo. É aqui que é revelado que a magia de Hecate, feita por mim, está trazendo o caos mental para essas pessoas, esses psicopatas assassinos. Então, gente, se a justiça dos homens é falha, a justiça divina de Hecate está sendo implacável. O mental dessas pessoas está cada vez mais conturbado, em busca de um equilíbrio, de uma paz que não vai existir, porque a justiça está sendo feita no plano espiritual cósmico. Onde quer que eles coloquem a cabeça para dormir, eles não conseguem, porque o peso do ato, o medo de retaliações do poder popular, da revolta popular sobre esse caso, e a angústia de saírem na rua e serem linchados, está sendo o terror psicológico dessas pessoas. Porque a pressão popular está grande em cima deles. O Domingo Espetacular falou com a mãe do adolescente apontado como suspeito pelas agressões. Vocês têm recebido ameaças? O tempo inteiro eu recebo umas 40 por dia. Seu filho tá jurado de morte e daí pra cima.